Olá, hoje no programa entramos um pouco atrasado porque o nosso programa com um cenário totalmente remodelado, cenário novo, de comemoração de 1 ano do Conexão Business. Para comemorar esse 1 ano, eu trouxe um empresário que é amigo meu e que vai falar um pouco da empresa dele, um pouco da família e um pouco dos negócios. Hoje, Gustavo Guglielmo Piazza. Gustavo, muito obrigado, uma satisfação enorme estar aqui com a gente, pela participação, o convite aceitou na hora, né? E a gente fica bastante feliz. Muito obrigado por ter vindo. Boa noite a todos, quero agradecer aí, parabenizar o programa, 1 ano de Conexão Business, bacana, parabéns aí a todos os envolvidos, é uma honra ter sido convidado aí para explicar um pouquinho, enfim, da nossa trajetória e um pouquinho da nossa empresa. Estou inteiramente à disposição aí para responder todas as perguntas. Obrigado aí a todos. Aí. Obrigado. Não existe maquinário hoje no Brasil ainda, já existe maquinário, ou é todo maquinário importado ainda? Que vocês, como que é hoje? Como que tá? Porque falasse que na época só tinha na Alemanha, na Argentina. Hoje existe maquinário no Brasil? E esse foi um dos motivos que eu vou explicar provavelmente depois, da troca de segmento, que a gente estava até 2003 ali, a gente conseguiu levar bem tá bem posicionado com crescimento, sei lá, a Sampet cresceu muito, no início muito rápido, porque o mercado, ele não, tu deve se lembrar, muitas pessoas vão se lembrar, as garrafas de água mineral de 5 litros, e 1 litro antigamente era de PP, era uma embalagem azul, opaca, que era muito fraca. E no início dos anos 2000, quando lançou o PET a nível macro no mundo, houve uma procura muito grande para esse produto. No Brasil, ninguém fabricava máquina no Brasil de sopro de PET, ninguém nessa época. Tinha algumas pessoas que estavam iniciando, importando máquinas de outros países, máquinas menores, consideradas máquinas manuais, mas máquinas assim de médio porte o Brasil não fabricava, era tudo importada. E o início, assim, só para o pessoal de casa, né? Os dois irmãos, né? O Gustavo, administrador, o Fernando fez a administração e o Rodrigo fazia economia, né? Então, assim, o pessoal preparado, mas mesmo assim, para montar uma indústria, correr atrás de... O bom é que tiveram um próprio um comprador na porta de casa, mas depois, passando isso um pouco mais para frente... Eu queria entender um pouco aí que tu falasse das empresas Guglielmo, para o pessoal entender a influência da família, né? Porque não é só o teu avô, mas a família do teu pai também, né? Teve uma influência para empreender, né, Guto? Teve. Realmente, assim, eu acho que os dois grandes professores, pelo menos da nossa família Piazza, né? Foi o meu avô Santos Guglielmo, que foi um empresário muito bem sucedido no sul de Santa Catarina. Enfim, teve a sociedade com Dilmício, Freitas, foi uma pessoa, foi assim um empreendedor muito, muito importante. E o meu pai, com aquele estilo arrojado, né? O pai era, enfim, em 1975, eu tinha 4 anos de idade, a gente foi morar em Curitiba para ele seguir uma vocação dele de servir e fazer engenharia naval na única faculdade do Brasil, no sul do Brasil, que formava engenheiros navais, e o meu pai começou a se dedicar à construção de barcos pesqueiros em laguna. Isso já na década ali de início de 80, quando ele se formou. Então eu e meus irmãos crescemos com esses veios familiares de empreendedores, né? Tanto do meu pai, que infelizmente já partiu, faz 6 anos já que a gente, enfim, não tem mais a presença dele, e também do meu avô, que também foi uma pessoa assim que estimulou muito a nossa família assim na questão do empreendedorismo, né? É isso. Teu pai, hoje Santa Catarina está um polo aí né? A gente teve em Itajaí agora uma feira de barcos, né? Se ele enxerga uma coisa, né, dessa, começou lá atrás com esses caras aí que começaram a construir empresas em Santa Catarina e que provavelmente lá em Itajaí outros também que até de repente que estudaram com ele montaram alguma coisa lá e tem esse movimento aí.
Mas vamos falar um pouco da Sampet. Primeiro que para dizer, todo mundo fala PET, porque para dizer o nome, o nome técnico é complicado. Mas eu queria que tu explicasse para o pessoal a diferença, a mudança do PET e depois a necessidade de trocar, de parar de produzir ou partir porque hoje a empresa trabalha com laminados, né? Explicar um pouco essa transição e o que é o PET e o que é o laminado para o pessoal de casa. Então, a gente iniciou a Sampet com garrafas PET, 500 ml, 5 litros, 2 litros, enfim, todo o segmento de 5 litros para baixo em PET, né? Quem usa esses produtos? Todas as empresas de água mineral, todas as empresas de refrigerante, farmacêutico em frascos, tudo hoje é baseado no que vai líquido em PET, por 2 motivos. Primeiro, a questão de logística, né? Tu transportar o vidro se torna mais caro, né? Peso. E segundo, a segurança. Pô, caiu um vidro no chão, ele quebra, né? Caiu um PET no chão, enfim, nada acontece, né? Porém, o que acontece? Nessa época que nós montamos, não existia ainda frascos âmbar para linha de laboratório, que anos depois, em 2007, foi lançado os frascos âmbar, né? Que daí a indústria farmacêutica iniciou também modificando ali, tudo que era de vidro parte para o plástico, né? Uma exigência até do mercado, né? Só ia te pedir para chegar um pouquinho o microfone mais perto aí. É que hoje nós estamos com o microfone, tá? Para o pessoal de casa captar. Mas assim, existiu também o próprio mercado sendo transformado e também o vidro também, como tu falou, ficou inviável, caro, produto que também agride também agride a natureza, né? E essa transição da escolha por laminado daí? Então, a gente viu assim, ó, como eu falei, quando a gente inaugurou a fábrica, meados de 2000, o crescimento da empresa foi muito forte nos 3, 4 primeiros anos, né? Em 2004, a gente notou que daí entraram fabricantes de máquinas sopradoras, fabricando essas máquinas no Brasil e colocando internamente nas empresas. Clientes meus começaram a colocar as máquinas, né? E aí o que aconteceu? O que era, digamos assim, viável, tu mandar uma garrafa São Paulo, que a maioria dos nossos clientes eram São Paulo, Minas Gerais e Paraná, tu mandar para esse pessoal todo numa distância começou a ficar inviável, porque o custo do envio começou a ficar alto. Por quê? Porque a garrafa é diferente de um copo. Um copo, numa caixa, tu bota, sei lá, 1000 copos. Mas num caminhão inteiro, tu conseguia botar 15.000 garrafas. Então, o custo disso foi se tornando inviável ao ponto da gente repensar o futuro da empresa. Então, numa feira também fora do Brasil, que meu irmão foi, isso meados de 2004, a gente, como já estava dominando o mercado assim regional, né? Estava estabelecido, né? Já estava mais dominando o mercado regional de sopro de garrafa. A gente viu a necessidade de mudar o segmento, porque isso não ia ter um futuro, digamos assim, tu ia atender pequenas empresas ligadas muito próximas à empresa, à fábrica. Pontuais. E aí o que fez? Numa feira dessa a gente viu um equipamento que usasse PET também, que era um produto que a gente já estava muito bem acostumado, e que o mercado europeu e o americano já estavam pedindo empresas que fabricassem algum produto utilizando o pós-consumo dessas garrafas. Foi aonde a gente identificou esses equipamentos que na verdade são extrusoras de PET, que utilizam PET pós-indústria aquele PET que já foi usado e descartado, para fazer laminados de PET para a linha alimentícia, autopeça, confecção, enfim, uma gama enorme de utilização. Né? Para quem não está entendendo em casa, esses exemplos, assim, o que tu poderia dizer? Alimentícia, um pote de margarina é um PET, um automotivo, alguma peça de automóvel, o que te poderia exemplificar para o pessoal? Vamos lá então. Alimentício. Toda a linha de panificação, que vai bolo, que vai todos aqueles potes, tudo é PET reciclado.
Vamos lá. Quando tu vai comprar uma fruta no supermercado, mamão, às vezes vem condicionado em PET, bandejinhas de PET. O exemplo bem clássico do PET também, quando tu vai, digamos assim, ó, naquela parte refrigerada, tu vê hoje o presunto e o queijo com a bandeja inferior, a de cima é um plástico, mas a inferior é uma bandejinha de PET. Então, todo esse segmento é o segmento que nós consideramos alimentício. É um PET reciclado, que passa por um processo extremamente rigoroso com a Anvisa e FDA para aprovar esse material para entrar em contato com o alimento, né? Poucas empresas são homologadas no Brasil. Eu diria hoje, com a certificação que a Sampet tem, são 4 empresas no Brasil homologadas, né? Com a Anvisa e com a FDA, né? E esse segmento da alimentício é basicamente isso. Autopeças, o carpê dos carros são de PET reciclado. Aqueles carpês também, por exemplo, que tu está falando de carro, é aquele também entrada de casas, aquele tipo? Isso, tudo fibra de PET reciclada. Tá? É muito comum. Os forros da porta, parte interna, são estruturados com PET, de uma formulação com mistura com policarbonato e outros materiais, mas tem a composição PET reciclada no meio. Então, assim, a construção civil utiliza muito placas de moldagem, digamos assim, painéis para... quase como esse painel atrás de ti, um PET pintado. Então isso tudo, enfim, possibilitou uma gama muito grande aí de utilização do material. O mercado é enorme aí, né? Muito grande. O mercado é enorme, bastante. E nós vamos chegar na sustentabilidade, mas eu queria aproveitar que já que tu citou, já que só tem 4 empresas certificadas, qual a dificuldade ou qual é o caminho que se tem para ter essa certificação? Porque Anvisa, FDA cobram, né? E assim, as empresas que principalmente de alimento têm um controle rigoroso para isso entrar com laboratório e tudo mais, né? Como é que é esse trabalho para vocês lá também, né? Bom, o caminho começa pelo equipamento, né? Não é qualquer equipamento que descontamine esse material reciclado. Então a Sampet foi a primeira empresa do Brasil a importar um equipamento alemão, isso em 2016, que possibilita descontaminar completamente o material ao ponto dele ser autorizado e homologado para entrar em contato com o alimento. Esse é um processo químico? Ou só calor? Eu sou leigo, né? Tá. A máquina ela faz um processo, ela joga, vamos lá, joga o PET ali e ela tem um processo químico, ou é simplesmente tipo um calor de derretimento que poderia dar essa qualidade? Para mim entender, porque daí... Então, são dois... Bom, existem 2 contaminações básicas. Existe a contaminação bacteriológica e existe a contaminação química, né? Bom, bactéria num material que é derretido a 300 graus, nada sobrevive. Então, esse risco nenhum PET traz. Mas qual é o maior risco que pode trazer? Vamos supor, um PET quando está no aterro, quando ele está condicionado, tem pessoas que botam gasolina, querosene, tem pessoas que colocam ácido de bateria dentro, restos de ar, e o PET, por ser um material higroscópico, ele acaba dentro das moléculas dele absorvendo parte desse material contaminado. Contaminação química. O que acontece? Essa máquina que nós importamos, ela tem um poder tão grande de sucção, que ao ponto assim só para ter uma ideia, ela mexe tanto material, mistura tanto material até virar um produto, que as bombas de vácuo sugam tão forte esses voláteis, que chega ao ponto de ficar praticamente como material virgem em questão de contaminação, não em questão de aparência, né? Então o que acontece? Essa tecnologia que hoje são 4 empresas no Brasil que tem, né, enfim, para usar esse produto, passa por todo esse processo de maquinário, homologação na Anvisa e homologação na FDA. Tudo para poder realmente dar segurança para os clientes que utilizam esse material. Digamos que eu sou um reciclador, né? A tua empresa, ela só adquire o PET, não outro tipo de
de plástico, digamos assim. Ou quando reutiliza, somente PET. Não tem, porque quando o pessoal separa, já tem o separador lá, eu estou falando reciclador, não sei se é a palavra correta, mas ele faz a reciclagem lá, somente o PET que vai para ti. PET, só utiliza PET, e a gente há uns 3 anos atrás iniciamos também com fabricação de chapas de policarbonato, mas suspendemos, né? Então, a gente atualmente é PET. E como tu comentou, assim, ó, como é que funciona o caminho, a cadeia do processo até chegar na lâmina? O catador, as cooperativas catam as garrafas usadas, né, pós-indústria. Esses catadores, eles levam essas garrafas para as cooperativas, né, e as cooperativas separam por cor, limpam, pré-lavam essas garrafas e prensam elas para vender para o reciclador. O reciclador pega esse material prensado em fardos de 400 quilos, 300 quilos, fazem a seleção desse material por cor e por qualidade ótica, né, que é mais claro, que é mais escuro, e passam para o sistema de trituração e lavação contínua desse material, até ela ficar com uma aparência assim, sem qualquer tipo de rótulo ou sujeira nesse material. Quando eles terminam, eles classificam esse material, como eu comentei, com cor, e botam no mercado, enfardam para as empresas como a Sampet já comprar pré-lavado esse material, selecionado e limpo, para poder usar nas máquinas. Então, o que acontece? Ah, Gustavo, mas só 4 fábricas no Brasil utilizam, porque o mercado utiliza muito PET ainda que não é homologado. Vamos supor, tem várias empresas, hoje empresas de extrusão... Explica para nós que é importante, né? Vamos por assim, ó. 4 empresas são homologadas com um valor agregado do produto maior, do quilo do material. Só que tem, digamos, de todos os produtores de laminados no Brasil, que deve girar em torno de 30 hoje fábricas de laminados de PET. Apesar de parecer pouca, mas ela atende muito bem o mercado, não falta produto, né? Porque são empresas de médio e grande porte. Vamos supor, a Sampet hoje, nós temos capacidade hoje para 2.000 toneladas mês, próximo de 2.000 de produção de laminados. Produzimos isso não porque não tem cliente suficiente para comprar toda a produção, né? Então, por quê? Porque grande parte desses 30 e poucos clientes, né, fornecedores, perdão, que tem produzindo o mesmo material que a Sampet, porém não homologado, também vendem para as empresas alimentícias, que acabam utilizando também de uma forma assim, não tão correta, né? Mas acabam utilizando em outros produtos e tal, e talvez aquilo que a gente diz, o bolo precisa de uma certificação. Já uma mamão que tu vai descascar, uma maçã, talvez não há uma exigência tão grande assim para ter um material homologado. Então as empresas vão direcionando o que é homologado, dependendo do produto, compra de tal empresa, e outros produtos usa o PET convencional, né? Mas vai chegar um momento que até o próprio mercado vai condicionar e pressionar para que tenha, porque cada vez mais está tendo, e até para... E é interessante que tu fala, porque assim, uma é a cadeia, né? A cadeia de pessoas, passasse ali pelo menos 3 ou 4 fases até chegar para vocês adquirirem esse material e começar a produzir. Então isso aí gera uma cadeia de valor de pessoas que atuam, que trabalham, que às vezes a gente não enxerga, mas que hoje a empresa lá, quantos funcionários tem? Hoje nós estamos próximo a 80 funcionários, 77 funcionários, né, mas total, né? Mas essa cadeia aí que eu estou falando, indireta, dá muito mais, né? Sim, porque na verdade a nossa fábrica ela é muito automatizada, né? Então, quer dizer, hoje é uma fábrica que, apesar de ter 3 turnos, trabalhar 24 horas por dia, mas é uma linha muito, muito automática. O que acontece? O segmento hoje do PET no Brasil, anual, mais ou menos hoje, ele reutiliza 350 mil toneladas de PET ano, reciclado, né? Mais ou menos, separando todo, desde o catador, né, a empresa de reciclagem, a indústria que vai transformar esse material e a empresa que vai moldar esse material, que são 4 etapas até chegar no produto final,
Mais ou menos estamos falando aí de um segmento que emprega 400 mil pessoas, 300 mil pessoas nesse segmento de PET, né? No geral, né? Em todos os processos das 4 etapas que eu citei. Então, é um mercado assim de anual de faturamento, pelo menos eu vou te dar os dados da última BIPET que eu recebi, mais em torno de 3,5 bilhões de reais por ano de faturamento, né? Não de todas as etapas somente paradas na lâmina PET, né? Então é o catador que cata, como eu mencionei, para a cooperativa seleciona em farda, manda para o reciclador, ele seleciona e tritura esse material e lava, e o transformador, que sou eu, da primeira fase, que são 2, eu faço o laminado, que são as bobinas jumbos de 500 quilos, 600 quilos, e eu vendo para o meu cliente, que vai pegar essa bobina com as medidas específicas, com a cor específica, e vai moldar nas máquinas. Aí ele vai criar vida para o produto, vai criar forma. É uma cadeia enorme. Hoje vocês vendem para que estados, ou para que... Qual é o mercado que vocês estão atuando? Fora, aqui? A nossa empresa já exporta hoje. Não, a gente gostaria de estar exportando mais, mas em função de uma série de dificuldades, né? Vamos chamar assim, porque o mercado externo, ele é um mercado muito exigente. E mais que a gente trabalhe com PET reciclado, é muito custoso tu manter todas as questões. Cada carga tem que ter um laudo. É difícil cada carga tu manter um laudo, digamos assim, ó, apesar de nós termos todas as certificações, mas eles querem carga a carga os laudos de imediato. Enfim, toda a logística de exportação é um processo também que lá fora a China entrou concorrendo muito forte com esse mesmo produto. Então, às vezes, tu não consegue manter o teu custo saudável para fornecer um material como o cliente do exterior quer, porque tem um país, ou enfim, um outro país produzindo com custo realmente muito, muito baixo. Então, dificulta a exportação nesse sentido. Mas no Brasil, o Brasil todo? Não todo. Os clientes estão espalhados no Brasil todo, mas a nossa área de atuação, mais ou menos assim, ó, São Paulo, Rio, Minas e alguns clientes em Fortaleza. Alguns clientes lá, mas assim, ó, é bem pontual. Mas esses clientes de Fortaleza tu gosta de visitar pessoalmente de vez em quando? Já fui muito lá, muito. Não, são clientes assim, são empresas, por incrível que pareça, jovens. É uma coisa fantástica do Brasil, né? Tu vê assim que uma empresa, a pessoa empreende, coloca uma empresa há 6, 7 anos atrás, e a empresa hoje toma um volume, um porte assim de uma boa significância a nível de Brasil. Então essas empresas que transformam esse material hoje, elas são muito, digamos, são muito atuantes no mercado de embalagem. E são empresas que nasceram há 5, 6 anos atrás. Então... Indo um pouco agora para essa parte da sustentabilidade, se essa quantidade porque isso tudo, se não fosse vocês reutilizarem, ia ficar tudo isso no meio ambiente, né? Muita coisa ainda fica, né, de outros tipos, não do PET, mas de outras coisas acabam ficando no meio ambiente. Essa parte da sustentabilidade que é muito forte, é uma coisa que cada vez mais é pedido. O que tu pode falar para a gente disso? Como é que tu entende esse segmento e até a oportunidade disso aí, né? Bom, o PET é a resina plástica mais reciclada do mundo. Ponto. Em volume e quantidade, né? Tudo. Então, quer dizer assim, ó, hoje a tendência... Bom, vamos falar nos grandes engarrafadores de refrigerante, Coca, Antártica. A lei já prevê até 20% de material, que é o bottom to bottom, retornável para as garrafas. Então, hoje essas grandes empresas, parte do que elas vendem, elas têm que recolher do mercado para reutilizar na própria futura garrafa. Então, essa tendência, que é uma tendência que chegou um pouco tarde aqui, porque a Europa já está 15 anos com isso, os Estados Unidos há mais de 10 anos, mas chegou. Então, o que acontece? A gente está vendo assim, ó, que
que cada ano que passa, a certificação tem mais importância. Tudo que tu construiu lá atrás, o teu caminho difícil de tu homologar, de tu ir atrás de máquinas que tem esse potencial de descontaminar, tudo isso cada ano está fazendo mais sentido para o investidor. Então isso nos alegra, porque é um mercado que cresce aí, em média, 10% ao ano, né? Cresce isso, e é um mercado assim que tu estás fazendo a tua parte de sustentabilidade no meio ambiente. Por quê? Porque tu estás ajudando a tirar parte desse produto, gerando emprego, gerando impostos e mantendo o teu negócio saudável, que é importante, né? Isso eu acho uma coisa fantástica, né? A gente vê a quantidade, o que eu digo, se a gente em casa, a quantidade de lixo, né, que a gente produz, né? É muita coisa que a gente produz. Plástico, papel, coisa que é jogado fora e tem que ter uma consciência mesmo. Que bom que a gente vê que a juventude tem um pouco, né? A gente é de uma época ainda que quando veio o papel reciclável, né? Hoje é uma coisa que a gente quase não vê, porque se tornou até caro demais fazer o papel reciclável, mas é uma coisa que eu acho que tem que voltar a ter algumas jogadas para a gente não jogar tanta coisa fora e até falando da China, né, componentes eletrônicos, hoje a gente compra produtos entre mandar arrumar e comprar um novo, é mais fácil comprar um novo, né? Então, mas 70 pessoas trabalhando lá com máquinas automatizadas, isso aí rodando direto. Tem uma parte também que não é só reciclável, existe também uma compra de uma parte de material virgem no mercado também, né? Isso, perfeito. É pouco percentual, eu vou te quantificar aqui, digamos, 15% é virgem e o restante é reciclado. Por quê? Porque tem clientes que exigem o material que seja virgem. Por quê? Por questão de aparência, porque o virgem ele tem uma transparência realmente do material muito bonito. Tu citou muito bem a questão do papel, se me permite, eu gostaria de fazer um adendo nisso. O papel reciclado ele é muito mais caro de produzir do que o papel virgem. Porque a questão da lavagem do material, a questão do... Tu já deve ter acompanhado, o papel reciclado ele é banhado numa banheira, ele é prensado, ele é descontaminado. Ele chega a ser mais de 100% de custo em relação ao papel novo. Por que o papel reciclado está sumindo do mercado? Em função da ponta final não querer pagar esse custo para ter o material reciclado. O PET está começando a acontecer isso no mercado agora como? O PET sempre foi o produto mais inferior de preço, reciclado, né? Só que dos últimos 3 anos para cá, principalmente dos últimos 2 anos, no início da pandemia, o PET começou a ficar muito caro em função do auxílio emergencial. Porque duas coisas básicas tu precisa nessa cadeia de reciclado, seja PET ou qualquer uma. Tu precisa do catador, que é a ponta inicial, que vai lá catar a garrafa dos aterros ou das cooperativas e lugares. E tu precisa, além do catador, tu precisa ter aquela estrutura que te permita cada vez mais as pessoas estarem, porque é uma coisa muito braçal. As cooperativas, numa linha de... Conheço várias, numa linha de seleção de garrafas, tem mais de 80 pessoas trabalhando. Do início da linha ao final, porque passa muito rápido, as pessoas têm que tirar o que não é PET. Então é muito trabalho braçal. Com o auxílio emergencial, infelizmente, o setor de reciclados, em geral, foi o mais afetado, porque houve uma paralisação do grande volume de matéria-prima de catar. E o que acontece? A matéria-prima não chegava na nossa empresa no volume que deveria. O que aconteceu? Lei da oferta e da procura. O preço explodiu. O preço explodiu, houve a falta do material e, consequentemente, o material virgem começou a entrar mais fácil na empresa. Porque o virgem ele é um material fácil de trabalhar. Enquanto o reciclado, tu tem que ter o domínio do equipamento, tu tem que ter o domínio do processo, porque é que nem uma fórmula do bolo quando tu não tem a fórmula. E o reciclado, cada carga, tu tem que ajustar essa fórmula.
porque senão ele sai diferente. Isso é em todo segmento. O alumínio precisa ajustar, o ferro, quando tu vai reciclar, precisa ajustar, porque senão o ferro sai com uma liga inferior ou uma liga muito forte ou muito fraca. O PET é igual. Então esse processo é uma coisa assim muito técnica e muito dispendiosa. E aí, quando o preço dispara, os teus custos não conseguem acompanhar todo esse processo de qualitativo que tem que ser desenvolvido na fábrica. E só que tu citou aí dessa coisa de fazer o ajuste, né? A gente conhece algumas fábricas que vai trocar de cor de material, tem que parar toda a fábrica para fazer esse ajuste porque está entrando um produto novo, mais largo, mais duro. Então, provavelmente, trabalhando nesse sentido, colocando mais material virgem, também provavelmente o ajuste das máquinas tem que ser feito constantemente também, né? E deixa eu dar uma observação importante, tá? Esses dias eu fui num fórum em São Paulo e eu achei engraçado que uma pessoa falou assim: temos que abolir o material virgem. Aí eu levantei o braço e falei: pô, mas o reciclado precisa do virgem. Se não tem o virgem, acabou a cadeia, tu matou a cadeia. Então a pessoa, pô, mas a gente tem que ficar só no reciclado. Não, mas o reciclado, apesar do PET, a reciclabilidade dele ser infinita, porque eu sempre estou pegando as aparas dos meus clientes, tudo, eu pego, reaproveito, faço a mão de obra e utilizo e retorna para o cliente de novo. Mas desse material estar sobrevivendo e girando essa cadeia, eu preciso do material virgem. Lá no início, se acabar... Não tem. Não. Duas coisas que tu citou e eu queria incluir aí para a gente poder discutir. A pandemia, como que foi a pandemia para a empresa, porque basicamente a indústria não parou, teve um momento só que parou, mas eu queria escutar como que foi para vocês isso, até porque o mercado, os clientes estavam fora do estado. E agora com a guerra lá e a disparada um pouco do dólar, esse material que era o virgem, ele também aumentou. Poderia só falar um pouco para a gente? Bom, a guerra fez, além da questão humanitária, né, de tristeza aí, que toda a guerra gera, né, mas falando comercialmente, fez disparar o frete internacional ao ponto, assim, só para quem está ouvindo ter ideia, nós pagávamos um container dos Estados Unidos para o Brasil em torno de $1.300 há 3 anos atrás. Hoje, $15 mil. Em dólar, de 1.200 para 15. Então vamos lá, o preço de todo o combustível do mundo aumentou em função da escassez, né, de produção e tudo. Mas o que eu mais considero, digamos assim, falando na parte das indústrias, né, da parte comercial, que essa guerra trouxe, digamos, foi a incerteza mesmo. O mercado ficou inseguro, né? Houve uma paralisação muito grande nos investimentos a longo prazo, porque isso gera uma incerteza. A indústria precisa de consumo para ficar saudável, né? Quando os clientes começam a reduzir os pedidos, tu é obrigado também a te adequar a isso. Então tu começa a diminuir a aceleração da tua empresa. Isso vai gerando uma cadeia toda que para te acelerar depois demanda muito tempo. E tem uma parte, até tu comentou em off, mas assim, tem uma parte que é transportada via terrestre, né? Caminhões, a empresa tem uma frota lá de quantos? A frota que nós temos são 6 caminhões que atendem somente a demanda do nosso material, né? Então a gente, assim, no inverno dá tranquilo conta de abastecer os clientes, porque são clientes com volumes consideráveis. Por um caminhão sai com 35 toneladas para São Paulo e faz 3, 4 entregas, entendeu? São clientes assim, 8 mil quilos para um, 5 para outro e assim vai. Mas no auge assim do final do ano, que é onde a indústria em geral mais digamos, se fortalece, ali a gente tem que contratar caminhões terceiros para dar conta de entregar os pedidos em dia. Né? Mas não é só via rodoviária, vocês entregam também... Marítimo. A gente faz o sistema de cabotagem também, que a gente contrata via Porto de Itajaí o container que abastece e leva para o norte e nordeste do Brasil, porque está mais barato tu
transportar via marítimo pro Nordeste do que contratar um caminhão, sai mais barato. Uma pena os acessos de ferrovias no Brasil não ter, porque de repente ficaria bem mais fácil também, né? E mais barato. Muito mais barato e num volume muito maior, né? Só contrataria o caminhão lá para fazer as entregas para quem fosse, mas até desanima, né? 15 mil dólares um container bastante, bem significativo, né? É por isso que eu comentei no meio da entrevista ali que os custos, eles na verdade, eles aumentaram no geral, porque a gente vê, às vezes, na ponta, aquele produto que custava R$20, 30, agora está de 30 foi para R$37, 38. Pô, mas por quê? Porque teve toda uma mudança de custos desde o início até que aquilo não tem mais como ser produzido no preço que era. Então, assim, ó, e uma coisa que eu falo direto para os meus clientes é que sempre o mercado, sempre, porque cada vez que tu comunica aumento, isso gera um mal-estar e um estresse, né? O cliente está lá com uma programação que ele fez e agora vai ter que comunicar aumento para o cliente dele. Só que isso é uma coisa que hoje é uma coisa instável no mundo inteiro. Tu não pode mais garantir um preço de um produto além de 30, 40 dias hoje, na atual situação econômica. Não pode. O Gustavo trabalha na área comercial, na área de vendas. Olhando trazendo um pouco para essa perspectiva, o que tu estás enxergando aí? Não vamos jogar muito longe, né? Mas pelo menos para 2023 e 2024 no teu segmento. Alguma novidade, alguma feira trazendo alguma coisa nova, ou trazendo até do contexto econômico. O que o segmento PET, de laminados de PET, tem aí para os próximos 2 ou 3 anos? Olha, eu acredito assim, pelo menos a minha impressão é que o PET ele chegou num patamar de utilização e de consumo muito abrangente, né? Vários setores já estão utilizando o PET. O que a gente nota é cada ano que passa uma cobrança maior com relação à qualidade do reciclado. Cada vez mais as pessoas vão explorar. Quando a gente começou há 20 anos atrás, quase 20 anos atrás, a qualidade do material era muito inferior. A gente produzia um material de uma qualidade, é o que tinha no mercado para comprar, e o cliente fazia questão de comprar esse material porque ele era visível que ele era reciclado. Ok. Hoje, passando aí 18 anos depois, ele quer a aparência do virgem com o preço do reciclado. Porque hoje, o que acontece? As pessoas querem a melhoria da qualidade do reciclado. E em todos os setores, né, que a gente vê. Então, achar esse produto qualitativo, com a qualidade que atende o teu cliente, com uma empresa que vai te fornecer aqui no Brasil, porque esse material pode vir de fora também, mas em função do que eu citei, de custos, ficou inviável. Então, tu achar todos esses elementos de um fornecedor que vai te atender no mercado, que ele não sabe se vai conseguir, com a cooperativa, ter o volume dele, é um estresse todo mês. Todo mês. Porque tu comprar de uma petroquímica, tu diz assim, eu quero 1.000 toneladas mês, tu paga, ele te entrega. Tu comprar de empresas recicladoras que talvez não conseguiram o volume de compra, porque às vezes não se consegue, tu fica sem material. E aí tu parte da tua produção, se tu não tem um estoque regulamentar muito forte, que te supra em um mês, porque tu não conseguiu comprar um material reciclado, tu fica sem entregar o produto. E na parte da economia, vai interferir alguma coisa ou tu acha que não? Economia, política, né? Bom, a política sim, a política interfere porque a incerteza gera o revés do consumo, né? Então o que acontece? Se a pessoa na ponta não consome, a minha fábrica não produz. Então realmente a política é muito importante ter uma política assim, que as pessoas se sintam seguras para continuar a roda do consumo sempre estar muito forte. Porque senão realmente, nós tivemos no início da pandemia uma situação que, né, todo mundo passou por isso, eu acredito, que eu acho que eu espero nunca mais presenciar na minha vida. 3 semanas com a indústria desligada, sem perspectiva de ligar os equipamentos, sem nenhum pedido em 3 semanas entrando na fábrica, nenhum,
foi assustador, eu acredito, que para mim e para a maioria dos médios empresários pequenos, né? Então aquele período assim foi um período assim que a incerteza tomou conta de todo mundo, e graças a Deus, com a ajuda emergencial, logo começou aquele crescimento no mês, se eu não me engano, foi março a pandemia, em abril começaram a entrar os pedidos e foram maio, junho, julho, e a empresa foi podendo voltar na normalidade, mas ali foi uma situação que eu nunca mais vou me esquecer na minha vida, certamente. Tomara que não aconteça nunca mais. Só para a gente entender, mão de obra, porque é uma coisa que todo mundo que eu converso aqui, eu pergunto como que está a mão de obra para o segmento. Muita gente me fala que tem vagas porque falta mão de obra. Como que está na empresa de vocês, Laís? Bom, eu costumo dizer para todo mundo assim, ó, Tubarão nunca foi uma cidade tão difícil de se achar. A região, vamos falar a região, tão difícil de se achar mão de obra. Nunca foi. O problema é que, assim, ó, o que a gente nota? Empresas que têm mais rotatividade de funcionários, na minha visão, tá? São empresas que oferecem menos atrativos para os funcionários. Exemplo, plano dentário, plano de saúde. Daqui a pouco, se a empresa, se o funcionário mora longe, algum auxílio. Então, se a empresa paga melhor, a empresa que tem isso não tem problema de funcionários. Acredito que não tenha. Nós, há muitos anos atrás, a gente resolveu fazer uma coisa na contramão da lógica do mercado. A gente treinava muitos funcionários. Depois que o funcionário estava pronto, um concorrente oferecia X a mais e ele saía da nossa empresa, depois de um ano de treinamento. Isso nos custava muito caro e, pior, custava a qualidade do meu produto no mercado. O que a Sampet fez? Nós, há muitos anos atrás, a gente regulou o salário acima do normal, do que o mercado pagava do setor de extrusão de plástico, e graças a Deus deu certo. Com benefícios, com tudo, a gente conseguiu manter assim a mínima rotatividade de funcionários. Hoje, a pessoa que entra na empresa, ela só sai por uma questão de morar em outra cidade distante, ou, enfim, optou assim, Gustavo, vou montar o meu negocinho na cidade, o meu comérciozinho com a minha esposa, mas ele não sai para ir para o meu concorrente, porque ele ganha melhor na minha empresa, ele é mais bem assistido na empresa. Estratégia boa para manutenção e até de fazer carreira, né? Porque às vezes o cara entra lá como um auxiliar e consegue visualizar dentro da própria... Porque só para o pessoal entender a linha de produção, quantas máquinas são? Nós temos 5 linhas hoje, 5 linhas de produção, né? E essas 5 linhas hoje, uma é policarbonato, que nós estamos agora fazendo toda a alteração dela para entrar com telhas em PET, telhas recicladas em PET, né? A gente está trazendo um composto aí para torcer para que... Porque o PET tem um problema muito com caloria, né? O PET ele tem um problema com a extrema caloria e com o extremo frio. Ele quebra. Se tu pegar um pote congelado com sorvete, botar numa garrafa de PET de água e bater, ele estilhaça, porque o PET é hidroscópico, né? Ele absorve um pouco de umidade. Então, esse aditivo que a gente está importando, se possibilitar aguentar 80 graus, é o suficiente para a telha se manter por 5 anos na garantia, e a gente vai começar aí também a diversificar um pouco, né? Entrar no segmento de telha reciclada. Legal. Aí vai trazer mais pessoas para atuar. A gente está se encaminhando aí para o final, e a pergunta que eu sempre gosto de deixar, antes de deixar a palavra aberta, mas eu gostaria de perguntar aquele que está... Porque a empresa hoje tem representantes, trabalha no segmento Sudeste, Fortaleza, no Nordeste, mas aquele que, por exemplo, está nos escutando agora, como que ele faz para ter conexão? Como é que ele faz o contato com a Sampet ou para comprar, ou para ser um representante, ou para, de repente, ser um parceiro? A gente atua muito bem nas mídias sociais, né? Então a Sampet hoje a gente paga para o Google lá, quando alguém pesquisar laminados de PET reciclado, a gente está entre os 2, 3 primeiros, né? Isso é um fato muito importante, porque hoje as pessoas acreditam que procura o primeiro via Google, né? Segundo ponto é a participação de feiras. Mídia nas questões assim, a Sampet está sempre presente nas feiras, sempre.
E isso atrai muita gente que está querendo empreender, né, e precisa do material. Então, seria basicamente isso. Essas feiras são aonde? São Paulo, basicamente? São Paulo, Rio Grande do Sul, Caxias, São Paulo, Nordeste também, mas basicamente São Paulo. O forte é as feiras de São Paulo, a Brasil Plast, a Brasil Pack, basicamente. E Joinville também tem uma feira muito boa, que é a Interplast, muito boa em Joinville. Ótima feira, que foi agora 2 meses atrás. Indo lá, faz as conexões e também o pessoal encontra. Gustavo, eu gostaria de agradecer a tua presença, agradecer a família, né? A gente está conversando aí, eu sou parceiro há muitos anos, né? Muitos anos a gente se conhece. Rodrigo, Fernando, a família inteira. Esses dias a gente conversou com a Andréia também. Então é importante para a gente ter esse espírito empreendedor na região. Pessoas que estão apostando num produto que é reciclado, que está ajudando a natureza, e isso a gente está vendo a cadeia, o canhão que é isso, só pela quantidade que tu falou que é reciclado no Brasil é enorme. Então, extremamente agradecido, feliz participar do programa de 1 ano nosso hoje aí, e eu deixo a palavra contigo, quiser falar mais alguma coisa para o pessoal de casa, que às vezes eu não perguntei, acredito que eu acho que a gente conseguiu suprir, mas para conhecer realmente a empresa e ter esse orgulho de ter uma empresa como essa, cravada aqui, que exporta aí e produz para o Brasil e para o exterior. Bom, primeiramente, nunca deixa a palavra solta para um setor comercial. O comercial gosta de falar. Mas assim, o que eu digo? Bom, primeiramente é um prazer ter sido convidado, uma honra saber que estou sendo entrevistado por um amigo de infância meu. Para quem não conhece, olha, a gente se conhece praticamente há uns 35 anos para cá. 35, 40. 35 anos. Então foi um prazer estar fazendo parte aí, enfim, de 1 ano de programa, bacana, me senti honrado com a presença. E quero dizer para todo mundo assim, ó, que enfim, que não tenha medo de empreender, que principalmente faça algo que o coração bate mais forte, né? A gente começou por uma questão de comodidade, porque tinha uma empresa no grupo que tinha aquilo, mas a gente criou paixão por isso. E quando tu tens, enfim, paixão para o negócio, dedicação, o resultado vem atrás, é isso. Obrigado aí, boa noite a todos aí, só tenho a agradecer. Eu que agradeço novamente, para todos de casa que nos acompanharam, te pedir um pouco de paciência, que a gente entrou um pouco atrasado hoje em função dessas comemorações aí, mas cenário novo, programa novo, promete aí para o próximo ano. A todos, até a próxima. Obrigado e até lá. Obrigado.